Agora nós vamos entrar no comportamento do cristão dentro do âmbito familiar, casamento, marido e mulher, o matrimônio sagrado, a instituição mais sagrada. Assim, o marido, ele tem essa função dentro do casamento, de preservar a sua esposa, de passar a segurança, de passar a ela a proteção. A mulher não é sujeita ao marido porque ela é mulher. Ela é sujeita ao marido porque essa é a instrução de Deus. Olá pessoal, prazer imenso estar aqui com todos vocês neste vídeo para tratar de um assunto de suma importância. A Aline e eu estaremos falando hoje sobre o lar cristão, que aqui em Efésios, Paulo ele dá introdução a este assunto falando sobre como a mulher deve se sujeitar ao seu marido e como o marido deve amar a sua esposa, não é mesmo, Aline? É isso aí. Oi, gente, uma alegria estar aqui com vocês novamente no nosso estudo expositivo de Efésios e hoje para tratar de um assunto tão importante, um assunto que eu acho que é a realidade de 100% de todas as pessoas, né? Falar de lar cristão, casamento, marido e mulher, o papel de cada um dentro do matrimônio, né? As orientações bíblicas de Deus, o quanto Deus foi específico, né? O Espírito Santo usando Paulo de uma maneira específica para dar instruções de como deve ser o comportamento de uma esposa e de um marido, exatamente como é o comportamento de Cristo com a igreja. E a gente vai ver isso com muitos detalhes no vídeo de hoje. Bom, nós temos certeza que este assunto será de grande valia para todos. Então, compartilhe esse vídeo, copie aí o link do nosso canal, do vídeo em específico, e envie para os seus contatos do WhatsApp, para as suas redes sociais, e convide o máximo de pessoas para que possam assistir juntamente com você. A Aline vai dar aqui um pequeno preâmbulo do que já falamos anteriormente, e vamos ler aqui todo o texto e depois vamos falar versículo por versículo, ok? Mas é muito legal a gente voltar atrás um pouquinho e falar do nosso último vídeo, até porque o último vídeo é um segredo, uma dica que Paulo nos dá para a gente conseguir cumprir, praticar aquilo que a gente vai aprender a partir de agora, sobre um lar cristão. Lembrem-se, no último vídeo nós falamos do ser cheios do Espírito. Quem lembra? Que nós devemos ser controlados pelo Espírito, não controlados pelo álcool, pela bebida, pelas nossas emoções, pelos nossos achismos, por nossos sentimentos, emoções, enfim, mas sermos cheios, controlados pelo Espírito, para que então possamos entender e conhecer a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E hoje muito legal, porque a gente vai entrar aqui neste não sei nem que palavra usar, neste ambiente, né? Que eu acho que é o mais difícil, porque não sei se vocês lembram, mas a gente vem falando do comportamento, né, do cristão em vários âmbitos, em várias áreas, na igreja, como servo, como um líder, com os dons que tem, como na sua vida pessoal, na sua convivência pessoal, o seu comportamento na igreja, o seu comportamento no trabalho, enfim. Agora nós vamos entrar no comportamento do cristão dentro do âmbito familiar, casamento, marido e mulher, o matrimônio sagrado, a instituição mais sagrada, que é o matrimônio, e na próxima semana os filhos, enfim. Então Paulo nos dá, amor, essa dica gloriosa, esse segredo glorioso de como levar a cabo a convivência no lugar mais difícil que é dentro de casa, com marido, mulher, filhos, familiares, pais, enfim. É o ambiente mais difícil. Por quê? Porque é o ambiente onde tem mais intimidade, é onde conhecemos mais os defeitos uns dos outros, né? Então acaba se tornando mais fácil as acusações e a desprática, não sei nem se existe essa palavra, de tudo isso aqui que Paulo, orientado pelo Espírito, nos guiou. Então é muito importante a gente seguir a orientação de Paulo, de ser cheios do Espírito, para entrar na prática disso aqui que a gente vai ver hoje. Diz assim: o lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor,
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Pois é, aqui Paulo está instruindo, né? Por meio do Espírito Santo, ele está dando uma instrução a todas as mulheres cristãs e aos maridos cristãos. Então, nós vamos ler aqui então os primeiros 3 versículos, versículo 22, 23, 24, e vamos falar sobre isso. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então veja que esse é o princípio fundamental da submissão, né? Porque Paulo ele está aplicando isso primeiro à esposa, né? É uma forma de aplicação, mas isso é irrestrito, porque, por exemplo, a mulher não é sujeita ao marido porque ela é mulher. Ela é sujeita ao marido porque essa é a instrução de Deus, porque foi o que Deus estabeleceu dentro de um casamento, né, Aline? Assim, antes até de entrar mais profundo nisso, eu acredito que nunca como nos dias atuais esse texto é tão controverso, né? Nesse mundo de feminismo, nesse mundo de ativismo em que as mulheres querem o direito igual ao dos homens e que deturparam toda o sistema de família, todo o sistema que Deus criou, nunca esse versículo aqui foi tão mal interpretado, tão odiado, tão contraditório na mente da maioria da sociedade em geral, mas principalmente das mulheres, né? Quando fala de submissão, de se sujeitar, sempre tem aquele ranço, aquela coisa, mas ninguém manda em mim. Hoje em dia, né, a criação não deixa homem nenhum mandar em ti, trabalha, estuda para não depender de ninguém. É uma cultura tão antibíblica hoje em dia, dentro dos lares, nesse mundo, nessa sociedade tão corrompida pelo pecado, que tu vai falar isso aqui para uma pessoa, ela vem e te ataca com 1000 pedras, né? Porque se sujeitar ao marido, sujeitar ao homem, ninguém manda em mim, eu sou independente, enfim, é um caos. Por quê? Porque as pessoas
querem agir de acordo aos seus sentimentos, as suas emoções, os seus achismos, de acordo à cultura, e acabam fugindo completamente do padrão bíblico, em que a mulher seja submissa ao seu marido, se sujeite ao seu marido, mas isso não quer dizer que a mulher é menos que o marido. É muito importante lembrar que diante de Deus, que diante da igreja, mulher, homem e mulher tem o mesmo lugar de filhos de Deus. Eu sou mulher, eu não sou menos filha de Deus do que o Anderson é, ou vice-versa. E isso é independente de cultura, de cor, de raça, de estudo, de inteligência, do que seja. Ninguém é inferior a ninguém diante de Deus, nem homem nem mulher, mas Deus desenhou um padrão para a coisa funcionar. E nesse padrão, Deus colocou o homem como cabeça, o homem para dominar. Não num sentido de dominar pejorativo, mas num sentido de cuidar, de proteger, de sustentar, de ter a última palavra. Passar segurança, passar a certeza, a firmeza, o cuidado para a esposa. É nesse sentido, este é o padrão, este é o desenho de Deus para a família e para a sociedade no geral. O homem ser o cabeça e a mulher se sujeitar a isso. Por quê? Porque quando a mulher se sujeita, quando a mulher se submete às decisões do marido, logicamente, que decisões corretas, não pecaminosas, mas corretas, antes de nos sujeitarmos ao marido, nos sujeitamos a Deus. E o marido tem que ser sujeito a Deus para então ser o cabeça da mulher. Mas enfim, essa sujeição, essa submissão, nós não podemos ver de uma maneira pejorativa, de uma maneira que eu estou me humilhando na dependência, dependendo do homem de forma ruim. Não, ao contrário. Quando a gente segue os padrões de Deus, sendo submissa, se sujeitando ao senhorio do marido, estamos obedecendo. E quando a gente obedece, a gente é abençoado, o casamento é abençoado, as coisas fluem, as coisas dão certo. Não é que a mulher é menos que o marido, mas esse é o padrão. Deus criou Adão para dominar. Deus criou Adão para controlar, para cuidar, para trabalhar no jardim, para levar o melhor para sua esposa. Este é o padrão. O marido cabeça, a esposa auxiliar, a esposa obedecendo ao marido naquilo que é lícito, naquilo que convém, naquilo que é correto diante de Deus. Isso significa não ser inferior, não ser humilhada, não ser pisada, mas significa ser cuidada, ser amada. Gente, eu não sei como as pessoas não conseguem entender isso. Isso é lindo. Os padrões de Deus são lindos, retos e justos. Deus jamais faria algo que viesse ferir a mulher, ao contrário. Ele fez isso porque ele disse que a mulher é o vaso mais frágil. A mulher é o vaso que tem que ser tratado como pétala de rosa. Então, quando ele coloca o homem como cabeça e diz para a mulher se sujeitar, é isso, se sujeitar a depender do cuidado e da proteção do marido. Eu oro para que o Espírito convença vocês no decorrer desse estudo, dessa bênção. Bom, mas aqui não existe uma desigualdade social entre homem e mulher, não é isso. Não existe isso aqui. Aqui existe uma ordenança do próprio Deus para estabelecida dentro de um relacionamento, dentro do casamento. Se a mulher diz, eu não vou me submeter a homem algum, então não se case, porque essa sujeição é dentro de um casamento, que deve ser obedecida para que esse casamento funcione, para que essa família não seja uma família disfuncional. Então tem que se seguir essas instruções, porque isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Como diz aí, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Quer dizer, a submissão dela é limitada ao seu próprio marido. Veja que a Bíblia está dizendo que ela se submete a alguém que já é dela, que já pertence a ela, porque o marido é dela, é de possessão dela. E ela se sujeita ao que já é dela, né? O que pertence a ela. Então,
ela está se sujeitando ao seu marido por causa de uma ordem de Deus, e isso é voluntário, isso não é obrigatório, ela não está fazendo isso de forma, vou obedecer porque já que tem que obedecer. Não, é porque ela é voluntária para isso. Ela está obedecendo ao Senhor, a Deus, porque essa não é uma ordenança, Aline, do marido. Você tem que me obedecer, hein? Tu tem que se submeter à minha vontade. Não é uma ordenança do marido, é uma ordenança do próprio Deus. Exatamente. Né? Exatamente. Deus quando dá essa orientação através de Paulo para a mulher se submeter ao marido, ele está deixando bem claro como é o Senhor. Assim como Cristo é o Senhor da igreja e a igreja se submete ao marido. Esposa, seja submissa ao teu marido. Esposa, uma perguntinha. Tu, mulher, que é casada, tu, se fosse conversar com Jesus hoje, como tu o trataria? Tu o trataria com ignorância, com agressividade, com ataques? Tu apontaria o dedo na cara de Jesus? Tu gritaria com Jesus? Tu chamaria Jesus de incompetente? Tu chamaria Jesus de irresponsável? Tu chamaria Jesus de seja lá o que for? Eu acredito que não, né? Então por que as mulheres fazem isso com os maridos? E eu me incluo nisso também, porque a gente não é perfeito. A gente não é perfeito. Quantas vezes eu me pego pecando contra Deus, fugindo disso aqui? Eu me incluo nisso. Nós, mulheres, nós temos essa debilidade. Mas por quê? Porque nós ainda não entendemos que quando o fazemos, como o Anderson disse, não é por obrigação, não é por amor, não é por uma imposição, mas o fazemos porque estamos conscientes de que estamos fazendo como se fosse para o próprio Senhor Jesus. Porque Cristo é o cabeça. E nós, como igreja, nos submetemos a Cristo. Nós, como igreja, falamos para Cristo, sim, Senhor. Bom, os crentes verdadeiros, né? Mas, e com esforço, logicamente, com esforço, mas nós buscamos viver em santidade, em comunhão com Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade do nosso Senhor. Então, dentro de um casamento, é a mesma coisa. Então, quando isso não acontece, é porque não estamos conscientes de que fazendo isso estamos desobedecendo o nosso Senhor. Ou então quando o fazemos contra a nossa vontade, amarrada ou de qualquer jeito, estamos sendo desobedientes àquilo que o próprio Senhor Jesus falou. O marido não tem que impor, tu tem que me respeitar, tu tem que submeter a mim. A própria esposa, a própria mulher de Deus tem que ter essa consciência. Tem que ter esse entendimento. E veja que Jesus, que é uma ordem, não é um pedido, se der, se tu puder, se tu conseguir, porque é algo difícil. É algo difícil, sobretudo no mundo em que a gente vive hoje. Mas veja que é uma ordenança. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Por quê? Por que é uma ordem? Por quê? Porque Deus sabe que na nossa natureza pecaminosa nós não somos inclinadas a obedecer. Nós não somos inclinadas a nos sujeitar ao marido. Nós não somos inclinadas a respeitar o marido. Nós vemos isso nas Escrituras desde o início. Desde o início nós vemos as mulheres inclinadas para o pecado, inclinadas para o mal, com a sua natureza pecaminosa, fugindo dessa ordenança, desobedecendo isso aqui, de sujeitar e respeitar o marido. Então por isso é uma ordem. Por isso é uma ordem direta de Deus. Por quê? Porque Deus sabe que nós não somos inclinados naturalmente a fazer isso. É uma ordem irrestrita, aplicando-se a toda mulher cristã. Não importa se ela tem mais qualificações que o marido, não importa se ela tem mais conhecimentos da Escritura do que o marido. Não importa. Por exemplo, a Aline tem muito mais qualificações do que eu. Isso é certo. Né? Ela tem mais estudo, ela tem formações mais do que eu. E ela até é mais inteligente. Eu sou mais eficaz. Mas ela tem muito mais qualificações do que eu. Mas não importa isso.
ela tem que se sujeitar não porque eu quero que ela se sujeite, ela se sujeita porque ela é uma mulher cristã. E de forma carinhosa e voluntária, ela se sujeita porque ela está obedecendo a Deus, como diz aí, como ao Senhor. Então, independente disso, se o marido sabe menos ou mais, se ele tem mais qualificações ou menos, ou se ele tem menos inteligência ou não, se ele... não importa, né? Porque ele pertence a ela também pertence a ele, já vamos entrar nisso aqui, mas no que se diz respeito à sujeição da mulher ao marido, é dentro de uma ordem do próprio Deus. Então, ela faz isso de forma voluntária, de forma carinhosa ao seu marido, obedecendo ao Senhor, né? E tu vê, aqui a gente está falando de um lar cristão, mas tu vê que em outra parte da Bíblia tem uma orientação que fala assim, porque é o padrão de Deus, é o padrão bíblico de Deus, e é para todo mundo. Aqui especificamente para um lar cristão, mas tem um outro texto na Bíblia que fala que a mulher sábia santifica o marido incrédulo. Ou seja, que a mulher com o seu comportamento cristão santifica o marido que é incrédulo. Então tu vê que isso aqui abrange tudo. Seja num casamento onde os dois são nascidos de Deus, os dois são filhos de Deus, ou então num casamento onde tem um que é cristão e o outro que não é. Por quê? Porque a orientação está na Bíblia. A mulher, no seu comportamento, no seu silêncio, na sua conduta, santifica o marido que é incrédulo. Então, olha a responsabilidade que nós mulheres temos de seguir o padrão bíblico. Gente, aonde o padrão bíblico muda de lugar, muda de ordem, não funciona. Não tem como dar certo. Se o marido tentar ocupar o lugar da mulher, ou muito mais propenso a mulher querer ocupar o lugar do marido, por isso essa ordem de Deus, lá desde Gênesis para Eva, o teu desejo vai ser sujeito ao teu marido, desde lá, por causa da nossa natureza inclinada. A mulher tem essa coisa, amor, de querer dominar. A mulher tem essa coisa, e eu falo por experiência própria, gente. De verdade, nós temos isso dentro da gente de querer dominar. Às vezes não é nem por maldade. Eu falo por experiência própria, às vezes não é nem por maldade, às vezes é sem querer. Mas nós temos isso dentro da gente de querer, sabe, fazer as coisas, ir na frente, tomar a última decisão, tomar a última atitude, dar a última palavra. Meus amores, a gente só quebra a cara. A gente só quebra a cara. Aí, sabe aqueles ratinhos que ficam andando naquela rodinha gigante assim? Corre, e não sai do lugar? É exatamente assim. Quando a mulher quer ocupar o lugar do marido dentro do matrimônio, nas decisões, nas coisas da casa, ela fica rodeando e não sai do lugar. Não dá certo, amor. O padrão é um. Cabeça é o marido. E a mulher tem que se submeter a isso. O que nós vemos aqui que, independentemente do merecimento pessoal do marido, se ele merece ou não merece, mas a mulher, porque ela está obedecendo a Deus, quer dizer, sua obediência espiritual, ela está se sujeitando a Deus, então ela se sujeita ao seu marido. E também ele fala assim, o marido é o cabeça. E Cristo é o cabeça. Então, ele faz essa comparação, porque a mulher, cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito de Deus, ela conhece o seu papel. Ela sabe e ela reconhece o papel de liderança que o marido ele tem. Como eu já falei anteriormente, mesmo que ele não possua grandes qualificações, mas ela reconhece essa ordem bíblica. E porque ela é uma mulher espiritual, porque ela é uma mulher cristã, ela sabe reconhecer a liderança do seu marido, né? Exatamente. E a gente poderia ficar horas aqui falando só sobre isso, né, amor? Porque a gente acredita que a gente vai, né, amor, mais na frente gravar vídeo só
para casais, né? Hoje nós estamos aqui dentro deste contexto de Efésios, do comportamento de um marido, de uma esposa. A gente não pode entrar em tantos detalhes como a gente gostaria. É mais uma pequena, superficial informação, mas a gente tem que tomar esse cuidado, meus amores. Eu sei que muitas vezes, muitos, né, a gente sabe, existe isso, que muitos lares, muitos maridos não tomam as rédeas dos seus lares, de cuidar da sua esposa, de cuidar dos filhos, e muitas vezes a esposa tem que tomar a frente. Mas ainda que exista um motivo para isso, ainda assim está contra os padrões da Bíblia. E ainda assim continua contra aquilo que Deus ensinou e não tem como Deus abençoar. Deus até pode permitir que uma mulher queira tomar porque o marido não faz a parte dele. Deus não vai impedir, mas não é o que Deus quer. Deus quer que nós venhamos a viver na dependência da fé, fazendo a nossa parte. O que mulher de Deus faz? Ela é cheia do Espírito Santo, ela é controlada pelo Espírito Santo. Se ela erra, ela se arrepende, ela pede desculpa, ela vai orar, pedir para que Deus dê sabedoria, que Deus mostre para o marido que o marido está errado, que o marido precisa melhorar. Esse é o papel da mulher de Deus, da esposa de Deus, da filha verdadeira de Deus, guiada pelo Espírito, controlada pelo Espírito. Nunca fugir dos padrões bíblicos. Mulher, seja submissa ao teu marido. A gente sabe que num casamento os dois vêm com... Existe aquela frase clichê, né? Dos dois, cada um tem a sua bagagem. Não, bagagem é consequências. As bagagens que o marido e a esposa trazem para dentro do casamento da vida anterior são as consequências de algo que os dois que estão se unindo em casamento trazem para dentro do casamento. Quem se atreve aí a dizer o que o marido e a esposa são e trazem para dentro de um casamento que não são as bagagens são consequências. Marido e mulher trazem o quê? Pecado para dentro de um casamento. Nós trazemos pecado porque nós somos o próprio pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa. Então, quando a gente começa a entender a natureza que tanto a mulher tem como o homem tem de pecado, então nós começamos a ir aterrissando ali o aviãozinho e dizer assim, não, peraí, ele é pecador, ele tem os defeitos dele, mas eu também tenho os meus. Então, o negócio é a gente resolver esse problema de pecado, para então a gente poder ir juntando os pedaços e um entendendo o outro e um convivendo com o outro e sempre buscando estar dentro do padrão bíblico, que é disso aqui. Esposa seja submissa, marido ame a sua esposa, que é o que a gente vai ver, né, amor? Quando Paulo fala aí, Cristo é o cabeça, o marido é o cabeça, ele também menciona essa palavra Salvador. Assim como Cristo, ele libertou a sua igreja dos perigos desse mundo, dos perigos do pecado, né? Assim, o marido, ele tem essa função dentro do casamento, de preservar a sua esposa, de passar a segurança, de passar a ela a proteção, né? Então, olha o papel, né, de ambos. Veja como isso é glorioso. E também, Aline, porque a gente tem que explicar isso. Dentro de um casamento, essas são as instruções. Mas digamos que, por exemplo, Aline e eu somos casados, né? Mas digamos que fora de casa, desse casamento, nós trabalhamos juntos em uma empresa. E nessa empresa a Aline é presidente e eu sou gerente. Então quem está submetido a quem? Claro que dentro desse relacionamento de trabalho eu estou sujeito a Aline. Não é verdade, Aline? Porque eu sou o gerente, ela é presidente dessa empresa. Então veja a diferença. Então quando Paulo fala aqui, ele está falando desse relacionamento no casamento. Que toda mulher cristã é sujeita ao seu marido dentro
desse casamento, para que esse casamento ele funcione, para que esse casamento seja abençoado, para que a bênção de Deus esteja sobre ambos, então tem que haver a submissão. Mas existem mulheres na Bíblia que foram profetisas e juízes, né? Então você veja que o que Paulo está falando dentro desse contexto é dentro desse relacionamento, dentro do casamento, onde as mulheres devem se submeter ao seu marido, né? É isso aí. E agora vamos entrar aqui então no versículo 25, 26 e 27. Pode ler, amigo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água da palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Daí a gente já continua depois, né? Pois é, ele fala aí, amai vossa mulher. Eu acho que a gente está falando isso, né? Deus está instruindo Paulo para falar isso, porque para a mulher é uma coisa natural amar ao marido, demonstrar esse amor. Então, ele não está dizendo para que as mulheres amem seus maridos, mas ele está dizendo para que o marido ame a sua mulher. Porque o homem tem mais dificuldades para demonstrar os sentimentos, para amar, né? A mulher não tem tanta dificuldade para isso. Ela já ama de forma natural, não é verdade? A mulher tem dificuldade para obedecer, para se sujeitar. Tá vendo, gente? O que o pecado faz com a gente? O pecado deturpa tudo. Tudo. A gente ocupa o lugar do marido de amar e o marido, se não tomar as rédeas, vira um marionete na mão da esposa. É exatamente assim. Amor, desculpa, eu te interrompi. Continua. Não, pode continuar. Então, aqui, esse amor, né? É algo assim bem comum, né? De a gente falar. Para as mulheres foi dada uma missão, a missão de sujeitar, de respeitar o marido. É difícil nesse mundo pecaminoso e nesse corpo de pecado que a gente carrega. É difícil, mas não é impossível. Agora a missão que foi dada para vocês estão ferrados. Porque aqui é uma responsabilidade suprema, né? Porque como Cristo amou a igreja? Amar a mulher assim? Cristo, ele sacrificou a vida pela igreja. Veja a responsabilidade do marido, né? Ele deve se sacrificar pela esposa também. O amor dele é sacrificial. Não é, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não é da mesma forma. Isso é impossível, gente. Como Cristo amou a igreja, não sei se vocês lembram que a gente estudou uns vídeos atrás, que o amor de Cristo não se pode medir a altura, a profundidade, a largura, porque é gigante, é enorme, não existe fim, é infinito, é eterno. Como que os pobres, coitados, não vão conseguir fazer isso? Pobre, coitado no sentido homem, pecador, né, cheio de falhas, de defeitos, que a gente tem que reconhecer isso. Como que eles vão fazer isso? Ainda mais a gente não facilita a coisa, né, amor? Eu não facilito, né, amor? Mas esse é o padrão. Não dá. Né, o padrão sacrificial, onde o marido tem que seguir o exemplo de Cristo. Mas é isso que eu ia dizer. Não é da mesma proporção o amor do marido pela esposa como de Cristo da igreja, mas é o mesmo tipo de amor, é a mesma classe de amor. E que amor é esse que Cristo está dizendo? Eu amo a igreja sim,
Vocês não vão conseguir nunca, é impossível vocês amar na mesma proporção que eu. Mas a classe de amor dentro de um filho de Deus é o mesmo amor de Cristo, que é o amor que tu disse agora, o sacrificial. Que sabe assumir o seu papel de marido, cuidador, provedor, de proteger, de santificar a esposa. É o que está escrito aqui. Marido, santifica a tua esposa. Às vezes a gente vê em atendimento, coisa assim, os maridos reclamando das esposas. E muitos têm realmente razão e motivos para reclamar das esposas, porque as esposas também estão fugindo do seu papel, como a gente acabou de falar, querendo mandar, querendo dar ordem, querendo impor as coisas. Então os maridos perdem, às vezes, as estribeiras com as esposas. Mas a gente vê o marido reclamando muito das mulheres. Com razão, talvez. Só que a pergunta é, o que tu tá fazendo para santificar a tua esposa, meu caro? Porque esse compromisso é teu. Às vezes tu diz que tu tá há anos vivendo com uma mulher que não muda, que tem o mesmo jeito, é amargurada, é triste, é encrenqueira, é problemática, é faladeira, reclamona. Mas o que tu, como marido de Deus, como pessoa de Deus, está fazendo para santificar ela? Porque é o que está escrito aqui. Santificar-se, né? Purificado, santa e sem ruga. Sem ruga. Quer dizer, o marido cristão não deve tolerar o pensamento de qualquer tipo de pecaminosidade na vida de sua mulher. Né? Ele deve santificá-la. Ele deve ajudá-la, assim como Cristo ajudou. Cristo nos ajuda diariamente a crescer, a desenvolver, né? A todo momento Ele está nos ajudando, a todo momento Ele está nos orientando. Então, assim o marido, ele tem esse dever, essa responsabilidade de santificar a esposa, de ajudá-la na sua caminhada, né? Da fé. E o marido não pode nem usar essa desculpa, mas a minha esposa é terrível, a minha esposa é assim, a minha esposa é assado. Quando tu olha, porque o padrão aqui é Cristo com a igreja. Paulo está sendo muito claro, é Cristo com a igreja, é comparação, casamento, sempre em toda a Bíblia é uma comparação. No Antigo Testamento, Deus e Israel. Israel era a esposa de Deus. No Novo Testamento, igreja e Cristo. Então, é o padrão. Então, o marido não pode nem ficar reclamando, se queixando, porque a minha esposa é assim, é assado, como que eu vou amar uma mulher dessa? Ela não merece, ela não faz por onde... Peraí, lembrem-se, maridos, vocês têm a função de Cristo. Como que é a igreja de Cristo? É santa, perfeita? É todo mundo santo? Não. Lembrem-se como que Cristo foi nos resgatar? Quando Ele nos escolheu para ser esposa dele, quando Deus nos escolheu para ser a noiva de Cristo. Lembra como a gente era? Mortos em delitos e pecados, condenados ao inferno? O próprio pecado... cheio de falhas, de erros, mas foi assim que Ele nos aceitou como noiva. Foi assim que Ele nos aceitou para ser a futura esposa dele. Ele nos aceitou como nós estávamos, cheias de defeitos, a igreja totalmente enlodada com o pecado. E Ele nos aceitou como noiva. E agora Ele está nos santificando. E agora, com o poder santificador do Espírito dele, Ele está nos limpando através da palavra, como a gente acabou de ler aqui. Cristo vem santificando a igreja, fazendo com que a gente venha ficar sem mancha, sem ruga. A mesma coisa, a mesma classe de amor é o amor dos maridos pela esposa. Para de reclamar da tua mulher. Começa a olhar para ver o que tu tá fazendo para ajudar ela na santificação. Não é papel da esposa santificar o marido que já é convertido. Esse aí é o papel da esposa que tem que santificar o marido incrédulo. Agora nós estamos falando aqui de marido, de esposa convertidos. Não é a ordem correta a esposa santificar o marido. É o marido santificar a esposa. Tá escrito, não é a gente que tá falando. Foi Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo.
quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ele fala aí que devemos amar a nossa esposa como o nosso próprio corpo. O marido cristão, ele deve cuidar da mulher com a mesma devoção que ele manifesta para cuidar dele mesmo, seu próprio corpo. E eu digo mais, amor, vai além disso. Vai além. O marido deve amar a esposa não como ele cuida do próprio corpo, mas amar a esposa como o corpo dele, que ela é. Tu é o meu cabeça, eu sou o teu corpo. Olha só. Somos um, né? Deu pra ver a diferença sutil? Que uma coisa eu vou amar minha esposa como eu amo o meu corpo, porque eu me amo muito, né? Então, vou cuidar dela. Não. É amar a esposa com a consciência de que a esposa é o corpo dele. Ele não é uma cabeça mula assim, que anda por aí sem um corpo. Ele casou um dia. Ele fez um voto. Ele botou uma aliança no dedo e ele fez um voto com Deus. De ser marido daquela esposa, de cuidar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ele fez um voto. Ele é o cabeça e ela é o corpo. Agora ele tem que amar esse corpo aí. Esse corpo que um dia foi magrinho, bonitinho, novinho, sem ruga, que agora tá gordinha, barrigudinha, velhinha. Tô legal ainda. É amar aquela esposa ali como o corpo dele. Não assim, tu não vê a pessoa que envelhece e diz assim, agora eu vou pegar minha cabeça e vou botar num corpo novo, né? Um corpo mais sarado, um corpo mais... Não. A pessoa nasceu e vai morrer com aquele corpo dele ali. E ele vai cuidar, né? No sentido de cuidar da saúde. É a mesma coisa o marido com a esposa. E ele termina dizendo, a si mesmo se ama. Quer dizer, o marido que ama a sua mulher dessa maneira, ele traz grande bênção para si, da parte de Deus, da parte dela e da parte de Deus. Porque ele ama a sua esposa como a si mesmo. Como a Aline falou, né? Deus, quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Então, se eu fizer o mal para a Aline, eu estou fazendo para mim. Se eu ofender a Aline, eu estou me ofendendo. Quantas vezes eu ofendi a Aline e eu me senti mal? Eu me senti triste, eu me senti abatido. Enquanto nós não conseguimos reconciliar, nos sentimos assim, porque estamos nos tratando da mesma forma que tratamos o cônjuge. E é assim dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. Veja que Deus, sendo a própria inteligência, instituiu essa ordenança. Todo casamento que vive fora dessa instrução está fadado ao fracasso, está fadado ao fim, porque está fora da ordenança de Deus. Então, veja a inteligência do nosso Deus, o poder desse Deus, a soberania desse Deus. Quando você se submete a isso, você obedece, você tem uma postura de um marido cristão, então você atrairá as bênçãos para a sua vida. Né? E é tão sério isso, gente, esse padrão de Deus e essa ordem de Deus para o marido de amar e santificar a esposa, de amar a igreja como Cristo amou a esposa, sem olhar os defeitos, mas lutar junto com ela para ela abandonar aqueles defeitos, para santificar, tirar as rugas dela, tirar as ruguinhas dela, tirar as manchas dela. É tão sério isso que em outro texto bíblico fala assim, que o marido que não trata a esposa como vaso mais frágil, nem as orações dele são ouvidas. As orações deles não chegam ao teto. Quando o marido não cumpre isso aqui. E Deus sabe que, assim como a mulher naturalmente não é inclinada para se submeter e respeitar o marido, ele também sabe que o marido naturalmente não nasce nele amar e cuidar, se sacrificar pela esposa desse jeito. Por isso é uma ordem. E olha só como vocês, como maridos, têm esse compromisso de, meus amores, maridos, vocês que escutam, mulheres, procurem a oportunidade de mostrar isso para os maridos de vocês.
O marido que não cumpre isso aqui vive frustrado. Às vezes o marido não sabe por que as coisas não dão certo, ele tenta uma coisa e tenta outra, não dá certo, sempre frustrado, sempre amargurado porque as coisas não dão certo. Aí ele pensa que é falta de inteligência, é falta de dinheiro, é falta de qualquer outra coisa e ele não sabe que ele não está sendo um bom marido dentro de casa para a esposa. E por isso nada do que ele faz dá fruto, nada do que ele faz progride. Por quê? Porque está escrito. O marido que não cuida bem da esposa, que não trata ela como vaso mais frágil, a oração dele não é respondida. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Claro, mulher, não vai se aproveitar disso para ficar jogando na cara do teu marido. Mulher sábia edifica a casa, mulher sábia sabe identificar que assim como o marido é pecador e falho, ela também é. Então cada um no seu lugar. E se você quer uma mudança, essa mudança começa por você que está assistindo esse vídeo. Né? Não queira mostrar para o seu marido, para a sua esposa, ó, tá vendo aí o que eles estão falando? Aí, é para você. Né? Não, você tem que absorver isso e ver aonde você está deixando de obedecer essa instrução de Deus. Não é tentar resolver um pecado com outro pecado. Ah, ó, tá vendo? Ó, tá vendo como tu tá falhando nisso? Aí tu tá querendo resolver um pecado com outro pecado. Lembrem-se, meus amores, o pecado nos separou de Deus e nos separa do outro também. O pecado nos separou de Deus, nos separa de Deus, da comunhão com Deus e também nos separa um do outro. Quando a gente quer resolver alguma coisa de forma pecaminosa, e quando eu digo pecaminosa, eu não estou falando de pecadões grotescos, estou falando na conduta, no comportamento, na maneira de falar, de agir, de se expressar, porque tem gente que só a cara, não precisa falar nada, né? Só a cara, meu Deus do céu. Então não adianta querer resolver pecado com pecado. Não, o que está escrito? Pague o mal com o bem. Se não tem como resolver com o bem, porque a pessoa está irredutível, então, zita, caladinha. Só, tanto o marido quanto a esposa. Aqui, na palavra de Deus, confiando. Falando de cara, eu tenho a cara de mal, mas eu sou amor de pessoa. Né? Só aqui no vídeo, tá, pessoal? E o versículo continua, versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, aqui alimenta e dela cuida. Isso aqui expressa as responsabilidades de atender às necessidades da nossa esposa, né? De modo que nós estamos ajudando ela também a amadurecer, ajudando a esposa, conduzindo a esposa aqui ao amadurecimento, à pureza. Então veja a nossa responsabilidade, muito maior, né, dos homens, do marido. Sem dúvida. Olha... E aqui demonstramos esse amor fervoroso. Nós não temos muita habilidade para falar o te amo toda hora, para expressar com sentimentos. Devemos fazê-lo, mas esse é o amor. Esse amor aqui é um amor responsabilidade, é um amor que vai conduzir a esposa, que vai ajudar a esposa de uma forma fervorosa, porque nós estamos submetidos ao nosso Deus. E isso é algo que nós devemos pensar e ver e rever como temos aplicado isso em nossas vidas, né? É isso aí. Gente, não tem como escapar do ensinamento bíblico. Não tem. E o compromisso, a responsabilidade dos maridos é muito maior, muito maior. Porque, Aline, quando nós meditamos nisso que Paulo está falando sobre Cristo, cuidar da igreja, sobre Cristo como Salvador, né, ter salvo os seus filhos desse mundo pecaminoso. E quando nós
meditamos nessa palavra, quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós nos sentimos confortados, nós nos sentimos seguros, porque fomos resgatados desse mundo, fomos salvos por Cristo. Veja que, quando Paulo fala, ele está transferindo essa mesma responsabilidade ao marido. Isso aqui é muito profundo. Eu me sinto impotente diante disso, muitas vezes, porque como que eu posso, como Cristo, oferecer à minha esposa essa segurança, esse conforto? Isso é o que mais machuca, porque quando o marido não consegue fazer isso, ele fica impotente. Porque Cristo nos dá esse conforto, Ele nos dá essa segurança a todo momento. Nós temos a segurança em Cristo. Nós temos o conforto em Cristo. Porque Ele nos salvou, nos libertou. Nossa, Então veja a responsabilidade do marido dentro do seu casamento, dentro desse lar cristão, dentro da sua aliança com a sua esposa. Como ele deve também trazer esse conforto, essa proteção, segurança para a sua esposa. Né? E nós devemos meditar e pensar nisso. Eu convido você, marido, você que está nos acompanhando, pense nisso. Medite nisso, porque isso é muito profundo, é uma responsabilidade muito grande, suprema para todos nós. É por isso que a nossa responsabilidade dessa comunhão com Deus, de ser cheios do Espírito Santo, como Paulo orientou lá em cima, guiados, controlados pelo Espírito Santo, tem que ser constante, gente, porque para poder cumprir isso aqui, principalmente vocês, maridos, levando em consideração que toda desobediência gera consequências. Os maridos vão ser muito mais cobrados por Deus do que a esposa, porque o compromisso dado para eles foi muito maior. Então um dia vocês vão estar cara a cara com Cristo e vão ter que responder, e não vai ter justificativa, porque Ele disse: olha para mim, é como eu, sempre a analogia do casamento, sempre a analogia do casamento, Cristo cabeça, a igreja, a esposa, a noiva, o cuidado, e nós temos que levar o nosso casamento para dentro dessa analogia do casamento, Cristo com a igreja. Nós temos o compromisso de levar a nossa convivência para esses parâmetros. Nós temos que nos ajeitar, nos acomodar. Não é a gente querer acomodar as coisas do nosso jeito, não. A gente vai quebrar a cara. É levar o nosso casamento para dentro do padrão de Deus e buscar obedecer como? Somente olhando para Cristo. No momento que a esposa se enraiva lá com o marido, porque não é natural, né, gente? Gente, isso é natural, quem nunca? Quem não passa raiva, não passa né? raiva? Com a esposa, com o marido. Quem não dá vontade de enforcar meia dúzia de vezes? Fala a verdade. Tanto o marido quanto a esposa, como eu falei, o marido tem que amar a gente não facilita a coisa, a gente piora a situação. A gente faz o marido pecar mais, e às vezes o marido faz a gente pecar mais também. É assim, é só pecado, é pecado junto com o pecado. Olha só. A gente tem que ter esse entendimento. Então, nós temos que nos moldar ao padrão de Deus. Como? Olhando para aquilo que Ele falou. Maridos, olhem para Cristo, o amor sacrificial. Lembrem-se, não é o amar como Ele amou, mas com a mesma classe de amor sacrificial, que cuida, que zela, que protege, que santifica. Esposa, seja submissa ao teu marido, como tu deve ser a Cristo. Como tu trataria Cristo se Ele estivesse na tua frente, a cachorrada, a pontapé, cheio de xingamentos? Não. Tu trataria Cristo com toda a palavra me fugiu, com toda reverência, com todo cuidado, com todo amor. Vocês estão vendo? É difícil? É. Mas se nós seguirmos o padrão aqui, olhando para Cristo, a gente vai conseguir perfeitamente nunca, mas sinceramente com muito esforço. E se Deus não cuidasse da sua igreja, Ele estaria minimizando a sua própria glória, que é trazida por meio da igreja, o seu louvor, da sua obediência.
Então, como Deus não cuidaria da igreja? Então, como o marido não cuidaria da sua esposa? Se por meio dela é a sua glória, né? Por meio dela ele é abençoado. Então, como que ele não cuidaria? Então, veja que isso é muito importante você entender. Claro, a Aline e eu estamos aqui ensinando, falando hoje sobre isso, mas passamos por muitas experiências, porque passamos por poucas e boas, né? A Aline já passou muita raiva comigo. Já passei muita raiva com ela. Hoje eu passo mais raivinha, mas quer dizer, hoje nós nos ajustamos muito melhor, hoje aprendemos muito melhor, estamos aprendendo. Só em estudar juntos isso aqui, já estamos aprendendo muita coisa. E com certeza vamos alinhar isso à nossa vida. Muito mais. Veja que glorioso, veja que como isso é glorioso para nós, porque estamos aprendendo. E assim você deve meditar na palavra de Deus. Se possível, com a sua esposa ou marido. Se não, sozinho, mas aplicando isso, alinhando a sua vontade à vontade suprema de Deus, né? Para que o seu casamento seja, então, feliz, a sua família seja feliz. Sempre levando em consideração, aqui a gente está falando do casal que é cristão, mas se aí na tua casa, aí tu é a esposa que é crente, aplica a tua parte no casamento. Ainda que teu marido não mereça. Aplica a tua parte. Aquele bandido não merece. Né? Não merece, não importa, independente disso. Mas Deus merece, Ele é merecedor. Então, exato. Eu vou fazer isso por causa da ordem de Deus. Mas ele não tá fazendo a parte dele, ele tinha que me amar, ele tinha que cuidar de mim. Tu tá exigindo de um morto que ele faça o que um vivo tem maior dificuldade para fazer. Então faz a tua parte e confia que Deus vai fazer a obra na vida dele. Mesma coisa o marido, de repente é o marido que é o convertido, que é o crente. A esposa é uma prestinha. O que tu vai fazer? Aplica o que tu sabe, o que a Bíblia te fala. Ama, santifica ela, não reclama dela. Faz a tua parte. Tira as manchas dela, as rugas dela com teu amor, com teu cuidado. Paga o mal com o bem. É isso aí, então... E aqui, amor, aqui que o Paulo está falando, ó, grande é esse mistério. Aí ele diz assim, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Mistério na Bíblia significa algo que antigamente estava oculto e que agora foi revelado. O que mistério é esse? Dessa analogia que Paulo está fazendo aqui, do casamento de Cristo com a igreja, que é aplicado no casamento marido-mulher, né? Era um mistério. No Antigo Testamento nunca sequer passou na cabeça dos antigos, né? Que seria feita essa analogia do casamento com Cristo e com a igreja, né? Porque a igreja nem existia. Então, por isso que era um mistério que agora está sendo revelado, né, amor? Aí ele termina falando, não obstante vós, cada um por si também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa, ele termina falando, respeita o teu marido. Repito, porque ele sabe que nós naturalmente não fazemos. Então é uma ordem. Marido, ama. Esposa, respeita. Porque se vocês esperar nascer vontade de fazer isso, não vai nascer nunca. Ao contrário, vai nascer situações para criar uma guerra. E lembrem-se, o pecado gera uma guerra que nos separa de Deus e um do outro. Então, cuidado, as nossas inclinações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos que dão nó na nossa cabeça por causa do pecado do marido, da esposa, não podem ser rebatidos com mais pecado, porque senão vai ser uma guerra. E nós vamos cada vez ficar mais distantes de Deus e mais distantes um do outro. E daí é onde que acaba dando as separações, os divórcios. Não podemos vencer o pecado com o pecado. Temos que vencer o pecado que está na vida daquela pessoa com amor. Pense em tudo que você assistiu aqui. Tudo está aqui na palavra de Deus. Toda a instrução, toda a orientação está dentro da palavra de Deus, está aqui. E aqui está, né, podemos falar assim, o segredo para que
para que o seu casamento seja um casamento abençoado. E é sempre bom falar que quando a gente foge dos padrões bíblicos, a gente sofre. Meus amores, a gente sofre. Toda obediência gera consequência, gera um sofrimento. Se eu fugir do meu padrão de desrespeitar o meu marido, de não ser submissa a ele, eu vou sofrer. Eu vou sofrer, porque a gente tem que entender que nós não estamos enfrentando um ao outro, nós estamos enfrentando uma lei de Deus. Pergunta, alguém consegue enfrentar Deus e sair ileso? Ora, desculpa lá, é tolice eu querer ir contra uma ordem de Deus, um ensinamento bíblico e querer agir do meu jeito. É tolice, eu vou sofrer. E enquanto eu não aprender a lição, eu vou continuar sofrendo. Então, é muito importante a gente entender isso. Bom, nós queremos terminar esse vídeo falando que o mais importante é você seguir a direção de Deus, da ordem de Deus, não importando se o marido merece ou não merece, se a esposa merece ou não merece, se ela não é cristã e você é cristão, ou vice-versa, mas cada um de nós temos que aplicar isso em nossas vidas. Claro, e nos sujeitando àquilo que é bíblico. Eu não vou me sujeitar ao que é pecaminoso, né? Eu me sujeito à instrução de Deus, à ordem de Deus dentro desse relacionamento. Então, para ficar bem claro isso, que o que Deus está orientando aqui é para um relacionamento marido e mulher, para uma família, para que essa família seja, então, bem-sucedida. Bom, nós chegamos ao final desse vídeo, vamos agora fazer uma oração. Mas antes mesmo de entrarmos em oração, dê o seu like, porque isso estará nos ajudando. Acredite você ou não, mas o seu like, a sua inscrição nos ajuda muito. Então é importante que você se inscreva, se você não é inscrito, que você dê o seu like antes de entrarmos em oração, tá bom? Porque você estará, então, nos dando uma grande força. Nós vamos agora fazer essa oração em favor de todos. Inclusive, eu quero fazer essa oração aqui abraçando a minha esposa. Se você está com a sua esposa aí, com o seu marido, convide ele para orar, ou a sua família, tá certo? Vamos então entrar em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido e amado, eu te louvo e te agradeço, meu Deus, pelo meu casamento. E no nome do Senhor Jesus eu oro por todos os casais, meu Pai, por essa esposa, por este marido, meu Deus, que enfrenta problemas, que enfrenta dificuldade dentro do seu relacionamento. Esse marido que tem dificuldades para obedecer a Tua palavra. Essa esposa que tem dificuldades para se sujeitar ao seu marido, meu Deus. E por isso os dois vivem em guerra, meu Pai, em conflitos. Meu Deus, que o Senhor estenda a Tua mão agora, que o Senhor tenha misericórdia desse casal, tenha misericórdia dessa pessoa, meu Deus, que a Tua mão seja estendida sobre a vida delas agora, meu Deus, e também pelos solteiros, pelos viúvos, divorciados, meu Pai, pelos separados. Nós oramos por todos agora, que o Senhor abençoe essa pessoa, meu Deus, que ela consiga enxergar aquilo que nós conseguimos pela Tua misericórdia enxergar na Tua palavra, porque em nós não há suficiência, meu Deus, não há capacidade, mas o Senhor quem nos capacita, o Senhor quem nos orienta, o Senhor quem nos concede, meu Deus, a capacidade para obedecer a Tua palavra. Então conceda a essa pessoa, meu Deus, agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos por todos agora, por todos aqueles que nos assistem, meu Deus, e também pelos que estão nos hospitais, nos presídios, estão, meu Deus, em uma situação de sofrimento, meu Pai, que por meio da aflição, os ouvidos, os olhos dessa pessoa se abram, o coração dela seja aberto. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Dê um beijo aí na sua esposa, no seu marido, tá?
Então, foi um prazer imenso, pessoal, estar aqui com todos vocês. Sempre é um prazer, né? Porque aprendemos e conseguimos transmitir a palavra de Deus. Eu acredito que esse vídeo foi muito útil, foi de grande valia para todos nós, tá certo? Então espalhe o link, espalhe esse vídeo. Um recadinho, o nosso próximo vídeo, nós vamos ter aqui um casal muito amado, muito querido por nós, que vai estar nos ajudando aí com o tema dos filhos, né? Eles vão ter muito mais propriedade para falar, então não perca. Vocês que conhecem pessoas que têm filhos, crianças, adolescentes, nesse mundo do avesso que nós estamos vivendo, o nosso próximo vídeo vai ser falando dos filhos no lar, né? Comportamento dos pais com os filhos com os pais, tá bom? Um forte abraço a todos e até nosso próximo encontro. Tchau, gente.